Hoje eu quero abrir o programa falando desse assunto sério que a gente precisa falar sempre, que é sobre o abuso contra as crianças. Eu recebi um áudio de uma mamãe que não quis se revelar, mas fez uma declaração que eu quero dividir com você. Ela me autorizou e nós vamos ouvir agora, porque ela falou, é muito importante. Menino Denis, vamos ouvir o que a mamãe disse. Boa tarde, Sossego. Tudo bem? Eu vim aqui, na verdade, relatar para você uma coisa que aconteceu comigo. Eu hoje estou mãe, mas na minha infância, eu tinha por volta de uns 7 anos, eu tinha um tio, que inclusive ele era surdo e mudo. E ele já era um senhor já. E na época ele me fazia encostar no genital dele, me mostrava umas revistas de pornografia de um jeito assim, umas imagens mais escrúxulas, assim, sabe, mais nojentas que alguém pode ver, ainda mais uma criança. E eu ficava muito constrangida na época, porque eu sabia que de alguma forma aquilo era errado, embora eu não entendia o porquê. E não podia falar pra ninguém, porque a minha família era uma família muito, sei lá, unida. Ele era um tio que, como ele era surdo e mudo, né? Então ele era um tio visto como um coitado. Eu, como criança, também nem tinha essa malícia. E ele me coagia a não contar. Ele do jeito dele falar lá, ele falava que eu não podia contar pra ninguém, pra avó, pra ninguém. E de um jeito assim que deixava a gente, como criança, sem saber o que fazer, né? Hoje eu vejo que você fala muito nesse assunto no seu programa, e eu acho que isso é assim de uma riqueza tão grande. Eu acho que as crianças, quando passam por isso, a gente se sente assim muito impotente, sabe? E a impressão que dá é que a gente é errado, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Porque aquilo a gente sabe que é errado, mas não sabe o porquê errado. A gente não pode contar, porque se contar é errado. Mas se a gente não conta, é errado. Então, assim, hoje, muitos anos depois, se fala muito mais nesse assunto, né? Hoje a gente sabe, hoje as crianças têm, eu não sei se elas conseguem, mas hoje as crianças têm essa facilidade de ouvir que se acontece alguma coisa, elas têm que contar. Mas quando você é criança e passa por isso, é muito difícil. É mesmo. A criança, antes de ser de alguém, a gente adulto falar que você tem que contar, a criança precisa sentir segura para isso. E eu acho que a importância que você tem, Sossego, você não faz ideia da responsabilidade que você tem em colocar isso para as crianças. Porque para elas o personagem Sossego, o Sossego é uma pessoa, né, é um personagem, é alguém alegre, é alguém que fala com elas. E é muito importante elas terem essa certeza de que se elas contarem para os pais, ou se elas contarem para um professor, como você fala, elas vão estar sendo acolhidas, que aquilo não é errado se ela contar, como fica parecendo que é quando ela está passando por aquilo. Quantas crianças hoje a gente né, vê que passa por isso dentro de casa e não consegue falar, porque antes precisa desse apoio, sabe? Até hoje, quando eu acho que eu assisto seu programa, quando eu vejo isso, me dá uma tristeza tão grande e ao mesmo tempo um alívio, parece que é uma segurança pra mim, que já não sou mais criança, ou seja, a minha criança interna que passou por isso, quando ouve você falar no seu programa, se sente segura, sabe? Eu posso falar. Pode. Só que a criança já tá lá atrás, né? Que hoje eu já sou mãe, logo você é avó, quem sabe, né? Mas, assim, é muito importante, muito importante. Acho que isso devia ser muito mais aberto. Acho que as pessoas deviam falar muito mais disso. É uma coisa assim, não é fácil pra mim estar falando, porque a gente passa por isso e não é brincadeira, sabe? É verdade, mamãe. Tanto é que é uma coisa que poucas pessoas sabem, porque a gente passa por isso e ainda parece que é errado, ainda parece que eu sou errada, ainda parece que ainda é vergonhoso pra mim. Sabe? Só que ainda mais quando a gente tem filhos pequenos, filhas pequenas, aí
você lidar com isso é muito difícil. Porque Muito. você fica assim, se minha filha passar por isso. É verdade. Aí a gente vê os sossegos da vida falando, você fala, nossa, é como se fosse um alimento para a alma. De falar, não, isso não vai acontecer com a minha filha porque eu vou estar por perto. Eu acho que os pais precisam muito abrir esse leque de sentimento, de segurança para os filhos, para que se um dia isso acontecer, porque a gente não sabe se vai ser o marido da gente, se vai ser o irmão da gente, se vai ser o filho da gente, se vai ser o vizinho, se vai ser o amigo que a gente está pondo dentro de casa que vai fazer isso com o filho da gente, porque a gente não tá desconfiando de ninguém. E a gente precisa desconfiar. Nós, como mãe, precisamos sim desconfiar. Ah, mas aquela pessoa era tão íntegra, mas a gente não sabe o que passa no coração, a gente não sabe o que passa dentro dela. Então, assim, não é desconfiar das pessoas, mas um cuidado sempre, todos os dias, e perguntando e dando esse leque para a criança que ela possa ter essa segurança. Muito bom, muito bom. Que depoimento emocionante. Um desabafo, né, mamãe? Um desabafo. E eu tô falando todos os dias aqui no meu programa Diamantinhos que quando um adulto encostar a mão no seu corpinho, não tenha medo. Não guarde esse segredo. Conte pra mamãe, pra vovó, pro vovô. Conte pra professora. Isso tem que acabar. E pode acontecer dentro de casa muitas vezes. Por isso conta pra professora. Os professores, eles podem ajudar muito também. Eu quis colocar esse áudio todo porque é um desabafo. É um desabafo dessa mãe que um dia foi criança e passou por isso. Quantas mamães não passaram por isso, né, Diamantinhos? E como 75% do meu público são mamães que assistem o meu programa com seus filhos, e a gente está chegando para 79 mil pessoas, no mínimo, eu faço questão de colocar esse assunto aqui para vocês. A gente chega para mais de 20 cidades da região e nós devemos conscientizar as nossas crianças de que esse segredo elas não podem guardar. Não é verdade, pracinha? Viva as nossas crianças! Viva e respeite as nossas crianças! E vamos lá, pracinha!